Destinação dos lucros. Para o processo de desenvolvimento da DLPA e da DMPL, se faz necessário reforçar os procedimentos sugeridos pela legislação societária quanto à destinação dos resultados. Quanto a isso, inicialmente o artigo 189 da Lei 6.404 de 76 diz o seguinte: do resultado do exercício serão deduzidos antes de qualquer participação os prejuízos acumulados e a provisão para um imposto sobre a renda. Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucro e pela reserva legal, nessa ordem. Portanto, antes de qualquer destinação do lucro, caso a empresa possua prejuízos acumulados, estes devem ser absorvidos pelo resultado do exercício. Somente os resultados após a amortização desses prejuízos acumulados é que poderão ser utilizados para a constituição de reservas e distribuição de dividendos. Sobre o lucro líquido e a proposta de destinação, o artigo 192 assegura que, juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no Estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Portanto, a proposta de destinação do resultado do exercício é dada pelos órgãos de administração para aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Isso significa que os órgãos de administração deverão propor a destinação integral do lucro líquido, sendo que os lucros não destinados nos termos dos artigos 193 a 197 deverão ser distribuídos na forma de dividendos. Cabe destacar que, de acordo com o ICPC 8, contabilização da proposta de pagamento de dividendos, a parcela do dividendo mínimo obrigatório, que se caracterize como obrigação legal, deve figurar no passivo da entidade. Mas a parcela da proposta dos órgãos de administração, a Assembleia dos Sócios que exercer a esse mínimo obrigatório, deve ser mantida no PL, em conta específica do tipo dividendo adicional proposto. Parte do lucro do exercício pode ser destinado para as seguintes reservas de lucro. Reserva legal. O artigo 193 da Lei 6.404 de 76 estabelece: do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. Observação: a companhia poderá deixar de construir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder 30% do capital social. Reservas estatutárias. A constituição dessa reserva deverá ser prevista no Estatuto da Sociedade. O Estatuto deverá indicar 1. O objetivo da reserva. 2. A forma de cálculo da reserva. 3. O limite máximo da reserva. Se prevista no Estatuto da Sociedade, a constituição dessa reserva também é obrigatória. É vedada a sua constituição em prejuízo do dividendo obrigatório. Reservas para contingências. O artigo 195 da Lei 6.404 de 76 estabelece: a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. A reserva será revestida quando deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. A destinação de lucro para esta reserva é opcional. Reservas para incentivos fiscais. O artigo 195 da Lei 6.404 de 76 estabelece que a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Reservas de incentivos fiscais. Artigo 196. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício, prevista em orçamento de capital, por ela previamente aprovado. Reserva para investimento ou expansão. Artigo 196. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital, por ela previamente aprovado. A sua constituição é opcional. O valor destinado para a reserva para investimentos não é excluído do cálculo do dividendo mínimo obrigatório. Reserva de lucro a realizar. Artigo 197.
No exercício em que o montante do dividendo obrigatório calculado nos termos do Estatuto ou do artigo 202 ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos colegiados de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Parcela não realizada do lucro refere-se a 1. Resultado positivo da equivalência patrimonial. 2. Ganhos em operações ou contabilizações de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização seja superior ao exercício social. Longo prazo. 3. A reserva de lucros a realizar só poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório. O artigo 198 da Lei 6.404 de 76 estabelece que os valores destinados para reservas estatutárias e para a reserva para investimentos não poderão prejudicar a distribuição do dividendo mínimo obrigatório. Portanto, para o cálculo do dividendo mínimo obrigatório, deverão ser excluídos os valores destinados para as seguintes reservas: reserva legal, reserva para contingências, reservas para incentivos fiscais e reserva de lucros a realizar. Quanto aos dividendos obrigatórios, o artigo 202 da Lei 6.404 de 76 estabelece que os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório a parcela dos lucros estabelecida no Estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada. Metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: a. Importância destinada à constituição da reserva legal e b. Importância destinada à formação da reserva para contingências e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. O pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso 1 poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. Observação: o parágrafo 2º do artigo 202 diz o seguinte: quando o Estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo.